E eu quero conversar com vocês, queridos e queridas, povo de Deus, sobre esse tema, o triunfo da cruz. Eu creio que nós precisamos de falar mais da cruz de Cristo, principalmente nestes dias, onde o evangelho que tem sido pregado é um evangelho água com açúcar, é o evangelho da prosperidade, é o evangelho que faz, onde os líderes, onde os missionários fazem promessas mentirosas e esvaziando a cruz de Cristo. Estamos vivendo dias de apostasia e muitos têm desviado, muitos têm apostatado porque creram no evangelho mentiroso. Creram no evangelho que não tem cruz, que não tem perseguição, que não tem dor, que não tem morte. Então você que é povo de Deus, eu quero dizer para você sobre o triunfo da cruz. Aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu uma carta pastoral, uma carta muito importante aos membros convertidos da Galácia. E ele termina falando sobre a glória da cruz de Cristo. Esta carta é uma carta interessante, porque Paulo estava preocupado com os Gálatas, porque alguns deles estavam desviando exatamente da cruz, do verdadeiro evangelho, do genuíno evangelho. Aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Em 1 Coríntios 15, 14, diz o seguinte: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Ou seja, se nós insistirmos na pregação do Cristo na carne, no sofrimento de Cristo, diz que a nossa fé é vã. Vã pregação. Vã é a fé. Entendeu? A fé e a pregação não serviriam para absolutamente nada se a ênfase da nossa vida, da nossa mensagem, não fosse o Cristo que ressuscitou. E eu quero dizer aos amados e amadas que nós temos convicções espirituais sobre o valor da vida de Jesus, sobre o valor da morte, sobre o valor da cruz, mas acima de tudo, sobre o valor da ressurreição. A nossa convicção é forte, baseada nas Sagradas Escrituras. A nossa convicção são absolutas, ou as nossas convicções são absolutas. Porque nós sabemos que tudo começou na cruz do Calvário. Tudo começou na cruz do Calvário. Por isso essa mensagem, o triunfo da cruz. Aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 14, a palavra do Senhor diz: Mas longe está de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo disse que a sua glória estava no fato que aconteceu na cruz do Calvário. Ele diz na cruz de Cristo. Recordemos, irmãos e irmãs, que Jesus foi crucificado entre dois salteadores. Aquelas outras cruzes não tem nada a ver conosco.
Mas a cruz do meio, a cruz do Filho de Deus, aquela cruz de Cristo tem. Jesus Cristo é o único Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Cordeiro de Deus, aquele que era, que é e que há de vir e será eternamente. Glória a Deus, aleluias. Aquele que é o caminho, a verdade, a vida. Ele foi pendurado numa cruz, porque a cruz era uma morte maldita no madeiro. Mas por que a cruz? Porque a cruz, e somente a morte na cruz, poderia remover a maldição do pecado em nossas vidas. Era preciso que fosse assim, diz a palavra do Pai. A glória está na cruz. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Esta é a palavra de Deus aqui em Gálatas 3,13. Então a morte mais maldita, a morte mais intolerável, era a morte na cruz. E disse que Ele nos resgatou. Ele nos resgatou e nos tornou, ou Ele se tornou nosso substituto. Entendeu? Ele nos resgatou da maldição do pecado, da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Então Jesus nos resgatou e se tornou nosso substituto. Era eu, era você que deveríamos estar lá naquela cruz. Então, para que o pecado e a maldição saísse da nossa vida, era preciso que todos nós passássemos pela cruz. Mas Deus não poderia fazer isto? Escute. Mas Deus não poderia fazer isto. Então, Ele se fez maldito. Ele pegou o meu pecado, o teu pecado, a tua maldição, o teu castigo, a tua dor, a tua angústia, a tua tristeza. E Ele cravou tudo na cruz do Calvário, a dívida, o escrito de dívida que estava sobre mim, sobre você. A razão por que teve que ser a cruz. Se não fosse a cruz, não haveria motivo de vida. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz o seguinte. Eu quero ler para vocês esses 3 versículos mais importantes. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, escute, meu irmão, minha irmã. O que nos esperaria? O que nos restaria da nossa vida por causa do pecado? Era a morte, era a perdição. A morte física, que é naturalmente o fato que ocorrerá com todos nós, mas teríamos uma segunda morte, que seria a morte espiritual, a morte eterna. A Bíblia diz aqui que o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos e vivíamos e estávamos desgarrados como ovelhas, indo para o matadouro, mas Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Ele carregou por mim e por você. E isso, quando eu converti, se tornou algo difícil para eu compreender. Ficou difícil, vinha uma incredulidade na minha mente, apesar da fé que o Espírito Santo já havia lançado em meu coração, na minha alma, no meu espírito, quando me regenerou. Eu fazia a pergunta: o que eu tenho nada a ver? O que eu tenho nada com isso, com Adão? Adão pecou. Eu não estou entendendo esse negócio de Cristo ter carregado os meus pecados. Eu não estou entendendo isso.
Mas é pela fé que a gente entende o que está escrito aqui na palavra de Deus. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados, escravizados pelas correntes de Satanás, pelos grilhões das trevas, pelas algemas do pecado. Ah, pastor Eugênio, mas eu nunca bebia, eu não fumava, eu não adulterava, eu não matei ninguém, eu sempre fui bom filho, eu sempre fui uma boa mulher, eu sempre fui uma boa esposa. Esse é o problema de muitos que acham que quem precisa de Jesus, que quem precisa de salvação, que quem precisa de receber a purificação dos pecados, são aqueles que estão nas drogas, que corrompeu o corrupto, o ladrão, o que está aí vivendo uma vida na depravação e esquece que na verdade todos nós temos e vivemos debaixo da égide do pecado. Todos nós somos pecadores e isso só podemos acreditar e só podemos entender quando o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, lança em nós essa semente. Porque não há ninguém bom, todos são maus, desobedientes. São filhos da desobediência. A Bíblia diz em Efésios que todos nós somos filhos da desobediência. Os homens estão cegos nos delitos e pecados e precisam de entender. E quem sabe neste momento Deus está me usando para lançar esta semente de fé no teu coração. E tomara que o Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus que te escolheu, que te elegeu desde antes da fundação do mundo, te convença, te converta e te faça entender, compreender que você é um pecador. Porque o salário do pecado é a morte. O outro versículo que eu quero colocar é Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Portanto, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando eu uno esses 3 versículos, eu conheço, ou eu passo a compreender, ter uma visão, e me glorio na cruz de Cristo. Mas pastor Eugênio, me mostra um fato mais centrado da minha própria vida, que eu comece a valorizar a obra de Cristo na minha vida. Salmo 51:5 diz, explica isto racionalmente. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, quando eu nasci, quando a minha mãe e meu pai me conceberam, já havia pecado na minha vida. Quando a minha mãe me teve, nasceu um filho em pecado. E como nascemos em pecado, alguém teria que morrer para remover o nosso pecado para sempre. E Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz. Aleluias. Precisamos de falar da cruz de Cristo. Precisamos de falar da cruz de Cristo. Precisamos de nos gloriar na cruz de Cristo. Não é em gloriar que que Jesus vai te dar prosperidade, que Jesus vai curar, que Jesus vai te libertar, que você vai conseguir, que uma porta vai abrir para você. Tudo bem, pode ser que abra, mas se não abrir porta, se não houver cura, se Deus não me dê um caminho, não nortear a minha vida, a minha glória não está no que Ele faz, a minha glória não está no que Jesus faz, no que Deus faz, no que Jesus fez. A minha glória está na cruz e no caráter deste Deus. Se Ele quiser, glórias. Se Ele não quiser, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Deu para você entender, crente? Precisamos de voltar a falar
sobre a cruz. Precisamos de voltar a falar sobre a cruz. A nossa glória não está porque o Senhor me prosperou, porque o Senhor curou minha filha, porque o Senhor abriu uma porta de emprego. A minha glória não está porque a minha igreja está crescendo. A minha glória está na cruz de Cristo. Jesus foi o nosso substituto. Jesus pagou naquela cruz, aquela cruz que continua pingando sangue, aquela cruz que continua pingando sangue, aquela cruz que continua pingando sangue. Para você que está me assistindo e me ouvindo, para você que acha que você é bom e você não é, você precisa dessa cruz, você precisa deste sangue, é o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus. Então escute, ao nascermos em pecado, em iniquidade, nós tínhamos algo diferente das pessoas do mundo. Entendeu? Em nossa vida, nós nascemos em pecado e iniquidade. Mas nós éramos ovelhas, éramos conhecidos de Deus. Isaías, o profeta, disse: por um pouco de tempo te deixei, mas logo te cobri com misericórdia. Esse pouco de tempo aqui foi do nosso nascimento na carne até o dia que ouvimos Jesus e o recebemos como Salvador, e isso foi graça. Só por um pouco de tempo. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Porque eu creio na eleição, eu creio na predestinação, eu creio que foi decisão dele, tudo vem dele, foi ele que tomou a iniciativa, foi ele que nos amou. Quando o véu do tempo se rasgou, foi de alto a baixo, dizendo que a salvação vem de Deus, dizendo que a nossa libertação vem de Deus, dizendo que foi ele que tomou a iniciativa. Isso significa que quando nós nascemos, nós que somos da salvação, que temos a semente divina dentro de nós, diz a palavra do Senhor, que já éramos conhecidos de antemão, ou seja, a nossa vida, a nossa existência não começou quando a minha mãe e o meu pai me concebeu, no dia que minha mãe me teve. A minha vida e a tua vida começou desde antes. Houve um projeto de um Deus sábio, soberano. Um Deus que tinha um projeto de criar o homem à sua imagem e semelhança. E mesmo quando o homem pecou, quando o homem caiu no Éden, o plano de Deus não falhou. Deus sabia de tudo, Deus conhecia de tudo. E como explicar, pastor? Eu não sei explicar, não consigo explicar e nunca vai haver explicação. O que eu sei é o seguinte: é que Deus me amou desde antes. Deus te amou desde antes. E já havia preparado o seu Filho para fazer gente, homem, vir a este mundo, suar o meu suor, derramar a minha lágrima, a sua lágrima. Foi humilhado por mim e por você. Ninguém consegue compreender isso, que loucura. A pregação da cruz é loucura mesmo, é estupidez. A filosofia não entende, os gregos não entendiam, os céticos não entendem, os ateus ficam pirados, acham loucura, até desdenha você, despreza você, mas é a cruz, é a cruz. Então escute, antes de haver terra, mar, sol, luz, estrelas, ele já tinha a ideia de nos criar. Nós somos criados para a salvação. Por isso nós nascemos na carne, nascemos em pecado, em iniquidade, mas na realidade sempre fomos ovelhas. Isso é fé.
Diz a palavra do Senhor em Romanos 8, 29 e 30. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também, ou a esses também glorificou. Portanto, escute, meu irmão. Nenhum de nós foi chamado para pertencer ao diabo, a Satanás. Nós não fomos chamados para termos a imagem. Nós não fomos chamados. Nós fomos chamados para sermos imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Você tem a imagem de Jesus. Nós temos a imagem de Jesus. Então, quando eu penso na obra de Cristo, naquela cruz, a morte dele, eu penso numa obra completa. Entendeu? Nós fomos justificados pela fé nele. Fomos justificados porque fomos chamados, e fomos chamados porque éramos predestinados, ou seja, ninguém chega à igreja, ninguém conhece a Deus sem antes o Senhor chamar, escolher. Ninguém é salvo e justificado pelo sangue de Cristo se não foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo, de antemão. Portanto, nós não somos, nós não decidimos isso. Ele já nos escolheu, ele decidiu. É verdade que a gente estuda que o homem feito à imagem de Deus, eu e você, respondemos a este chamado. Tudo vem dele. A nossa glória está na cruz de Cristo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele diz aqui: apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Foi Ele que nos escolheu. Havia todo um projeto de Deus para que o seu Filho Jesus Cristo morresse naquela cruz. Então a obra de Deus é de Deus, não é do homem. O homem não tem coisa alguma. O apóstolo João diz: o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. E é o Senhor falando. Então, aqui no versículo 3, fala o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O versículo 4 e 9 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Então precisamos de entender o seguinte: a morte de Jesus Cristo foi importante, mas a ressurreição é mais e mais forte. Deus nos promete que um dia também seremos ressuscitados. Qual é a sua glória? Em que você está se gloriando? Hein, irmão? A nossa glória deve ser na cruz de Cristo. Deve ser na cruz de Cristo. Então escute, você que foi eleito, chamado por Deus, Deus te chamou, e você precisa entender esta mensagem da cruz. O escolhido de Deus, apesar e a despeito de passar por várias provações, passar por lutas, ele precisa estar seguro que ele tem uma glória que é a cruz. Ele tem a garantia
da salvação eterna. E nada, nada pode tirar o que Deus nos deu. A nossa salvação em Cristo Jesus. Esta é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então escute. Nós estamos aqui e precisamos nos regozijar em Deus. Porque a obra que Jesus Cristo fez na cruz foi completa. Foi perfeita. E Paulo diz, para que eu possa gloriar, eu me glorio no que aconteceu lá naquela cruz. Por que ele diz isso? Lá ficou o castigo, lá ficou tudo aquilo que nos traz o desespero, lá ficou os nossos pecados, temos angústia, temos dor, temos e podemos entrar em depressão, podemos viver momentos de miséria, podemos até, se não orarmos e vigiarmos, podemos até cair e por um tempo ficarmos aí sofrendo as consequências da queda, porque conquanto somos salvos, conquanto já fomos alcançados pela graça de Deus, não significa que não pecamos. Mas sabe o que acontece? É preciso entender que toda maldição, todo pecado já foi tirado naquela cruz. Isso é fé. Por isso que eu me glorio na cruz. Por isso que eu não acredito em maldição hereditária. Eu acredito em maldição de a questão histórica de criação, maldição psicológica. Mas a maldição igual alguns pregam, não. Eu acredito, nós temos uma herança do pecado de Adão que pecou e todos pecamos, mas a maldição hereditária, igual alguns estão pregando, é antibíblica. Nenhuma condenação a mais para você, meu irmão. Porque a cruz de Cristo basta, a cruz de Cristo basta, a cruz de Cristo basta. O sangue dele foi derramado e eu me glorio na cruz de Cristo, porque não existe maldição que estava sobre meus pais que possam me pegar, porque hoje já foi quebrada. Não que um pastor quebrou, não que um missionário quebrou, não que um apóstolo quebrou, mas quem quebrou a maldição foi Jesus. Quando no tempo certo, você que foi eleito dele, escolhido por ele, o Espírito Santo fez a obra e você o aceitou e você agora é nova criatura e a sua glória está na cruz de Cristo, mesmo que você não conseguiu a sua vitória, mesmo que você não conseguiu conquistar os teus sonhos, mesmo que você não conseguiu a cura para a tua filha, para o teu filho, mesmo em meio à perda de emprego, você entende, olhando para a cruz, que tudo coopera para o bem. A Bíblia diz em Pedro capítulo 2, versículos 5 e 9. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O Senhor compara eu e você, a igreja, como uma construção. E cada um é uma pedra viva. As pessoas têm rejeitado esta pedra. Aqui não há pedras mortas, somos pedra que vivem. Aqui não há pedra de cal que desaparece. Não é pedra de açúcar que quando chove não vem a igreja com medo de derreter. Somos pedras vivas. Aqui diz: põe em Sião. Quem é a pedra angular?
A pedra que vive é Jesus, ou seja, quem participa e vive da igreja nunca poderá, em hipótese alguma, ser envergonhado. Não importa. Olha, e quando eu falo aqui, ser envergonhado, eu não estou dizendo que você vai sofrer, não vai sofrer escárnios, não vai ser desprezado, desdenhado, mas você olha para a cruz e vê a vergonha que o Filho de Deus sofreu. O crente não pode ficar com autocomiseração, com peninha de si mesmo. Quer dizer, pastor, que o crente não vai ser envergonhado? Ele vai ser envergonhado, mas eu digo que você não vai ficar cabisbaixo. E não estou dizendo que você não vai sentir a dor, mas você olha para a cruz. E quando a gente olha para a cruz, mesmo em ver a vergonha, o desprezo, o desdém, eu entendo o que Jesus mandou que eu fizesse, da face que eu fere e farte de afronta. Se alguém te der uma tapa na face, ofereça-lhe a outra. Se alguém te fizer andar uma milha, ande com ele 2. Nós somos pedras vivas, que quando olhamos para a cruz de Cristo, nós nos gloriamos, porque a cruz de Cristo nos inspira a continuar firme, mesmo em meio a sofrimento, a luta, a perseguição, as injúrias, as tribulações. Aqui o texto que eu diz nós somos uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus. O Senhor Deus é que te guarda com o poder dele. É isso mesmo. Ele que nos guarda. Escute, você é uma pedra viva. Como, pastor? Me gloriar em meio às tribulações? Querido, eu estou dizendo que a nossa glória está na cruz de Cristo. Você crê na palavra, meu irmão? Você crê que o Senhor Jesus morreu por ti naquela cruz, carregando sobre si o peso do seu pecado? Glorie nisso. Há pessoas que sequer sabem ler a palavra de Deus, ou melhor, não querem ler a palavra de Deus como ela nos ensina. Olha, o Espírito de Deus testifica no seu espírito que você é filho dele. E isso é maravilhoso. Quando você recebe a Jesus, toda a obra da cruz, tudo aquilo que ele fez da cruz por nós, podemos tomar posse. É a liberdade que nós temos agora de dizer: nós somos de Jesus. Alguém pode dizer o seguinte: pastor, é preciso eu então fazer o quê para conseguir as vitórias? O que eu preciso fazer, pastor, para que eu consiga? Eu estou passando uma luta, ou pastor, eu estou desconfiando que alguma coisa que meu pai fez, que minha mãe fez, que eu fiz, eu estou tentando investigar aqui. O que é fazer? O que você vai fazer é tomar consciência que a cruz de Cristo basta. Que a cruz de Cristo basta. Você pode orar a Ele, pedindo a vontade dEle, e se for para a glória dEle, e se Ele quiser realizar, Ele vai realizar, e se Ele não realizar, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Não fique pensando que você é um filhinho que foi desprezado, não fique pensando que você foi uma menina que foi deixada de lado pelo seu Senhor, não. A obra de Cristo foi completa. A obra de Cristo naquela cruz nos traz a vitória sobre o pecado, nos deu vitória sobre o medo, nos deu vitória contra qualquer tipo de desdém, de infâmia que vem sobre nós. Eu me glorio na cruz de Cristo. Jesus venceu. A voz das muitas águas venceu. E hoje, por causa desta vitória de Jesus na cruz, quando nós oramos, demônios, espíritos enganadores e opressores fogem, porque algo vitorioso aconteceu naquela cruz.
A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 12: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A cruz nos trouxe vitória. É importante que você, querido, como pedra do Senhor, como sacerdote, como eleito, eleita de Deus, acredite na vitória do sangue na cruz, no poder da palavra do testemunho. Porque quando você dá testemunho daquilo que Jesus fez por ti, daquilo que o sangue fez por tua vida, sobrenaturalmente, você é liberado, ou você recebe um renovo do Senhor. Vem sobre você esse renovo, porque você entendeu a mensagem da cruz. Eu me glorio na cruz de Cristo. Mas escute, na cruz de Cristo fomos redimidos das garras do diabo. O Salmo 107:2 diz: digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Imagine só. Antes de termos Jesus, Paulo já nos mostra, o Salmo já nos mostra. Efésios 2:3 diz: fazíamos a vontade de Satanás, andávamos como os demais, como se fôssemos filhos da ira, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Ele nos deu vida, Ele nos libertou das garras do diabo. Ah, irmãos, se você pudesse voltar atrás e ver o que Jesus fez por você, lembra? Como você vivia preso. Nós vivíamos debaixo das garras do diabo. O inimigo manietava nossas mentes, gerenciava nossas mentes. Quantos que fumaram maconha, cheiravam cocaína, davam tiro, adulteravam, roubaram, mataram? Você que está me assistindo, você que me ouve neste momento, você lembra? E você foi alcançado por esta graça, e você passou pela cruz, pelo Calvário. Nós somos aqueles que fomos comprados pelo preço de sangue. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas foi pelo sangue. Ele nos libertou quando Ele morreu naquela cruz, nos arrancou do império das trevas. A Bíblia diz aqui em Colossenses 1:13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos trasladou para o reino do Filho do seu amor. Você era dominado pela bebida, não era? Você era um homem mulherengo. Você era uma mulher dominada pela superstição, pela idolatria. Eu era um supersticioso. Eu era um cara em Salinas totalmente supersticioso. Criado dentro da religião supersticiosa, idólatra, dominado pelo medo. Mas Jesus Cristo veio e quebrou os grilhões. E agora eu sou livre. Você é livre. Então escute. A vitória da cruz, é nela que nos gloriamos. Foi removida a maldição. A Bíblia diz em Romanos 10:4, porque o final da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Nós vivemos num pacto melhor e superior, porque a lei terminou. Não é que nós não devamos submeter, obedecer o que está ali, mas nós não estamos mais debaixo da lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei. O fim da lei é Cristo, é obedecer a Cristo. Cristo veio cumprir, ele se tornou cordeiro. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele não disse que tiraria apenas uma parte dos pecados do mundo, 50%. Outros 50% você vai tirar com terapia, hein? Você vai tirar com uma regressão. Na igreja ali tem um pastor lá, um missionário que te regride até. Não foi 50%, não foi 70%, mas foi 100%. Ele não disse isso que foi a metade. Jesus disse, a obra de Jesus foi completa. Jesus, quando morreu naquela cruz, ele declarou uma palavra, tetelestai. No grego significa está pago. Era aquela declaração que era colocada na porta da cadeia, naquelas grades, naquela porta ali. Quando o prisioneiro cumpria, naquele contexto do Império Romano, os seus delitos, o seu crime ou os seus crimes, vinha o carcereiro e colocava assim na porta, tetelestai. Está pago, pode ir embora, você cumpriu sua pena, você está livre. Jesus deu este brado na cruz do Calvário, tetelestai, está pago. O diabo não pode continuar te acusando porque você adulterou, porque você matou, porque você roubou, porque você, quando estava lá nas trevas, você cometeu pecados, você estava cego, mas um dia você viu a luz e o Filho te libertou para você ser livre. Quantos crentes, quantos que estão dentro da igreja, vivendo aí, querendo fazer autoexpiação. O que está acontecendo mais dentro da igreja ultimamente, minha gente, é autoexpiação. Autoexpiação por causa dos pecados. Parece que a cruz de Cristo não basta, parece que o sacrifício de Cristo não bastou, e é preciso você entender que bastou. Tem pessoas que participa de campanhas por causa do pecado que cometeu, um alívio de consciência. Sabia que tem pessoas que doam, igual antigamente no catolicismo romano, que aqueles coronéis, que aqueles religiosos doavam para a igreja bens, valores, porque não ensinaram para eles que o adultério daquele coronel, que é o adultério daquela madame, que é o adultério daquele empresário, Jesus já carregou na cruz, e o sangue de Jesus purificava, e eles precisavam de arrepender, de pedir perdão pelos pecados e continuar indo para frente, e eles já foram purificados. Mas o que a igreja fazia? Era um meio de ganhar, igual algumas igrejas hoje. Hoje as pessoas vivem de autoexpiação. Tem gente que contribui na igreja hoje, tem gente que até entrega o dízimo na igreja hoje para ficar livre, para cometer os seus pecados escusos. Entregar o dízimo, dar uma oferta na igreja não é errado. Mas você entrega o dízimo não como uma obrigação, não como um jugo, uma oferta, uma ajuda, uma contribuição. Você o faz como expressão de gratidão a Deus, mas tem igrejas que estão procedendo igual o catolicismo romano, onde as pessoas estão fazendo autoexpiação. Eu vou te contar uma coisa aqui agora, escute o que eu vou dizer para vocês. Me procurou aqui em Montes Claros uma mulher que foi na minha igreja, e falou comigo: pastor, eu estou angustiado, e começou a contar a sua terrível angústia, porque ela fazia parte de uma igreja. Eu evito falar isso porque fica parecendo que está querendo puxar sardinha para o meu gueto religioso. Mas eu tenho de falar isso aqui. Aí ela falando que ela ficou 6 meses ou 7 meses sem entregar o dízimo. E o líder da igreja dela falou que ela tinha que pegar um dinheiro emprestado, porque a maldição de Deus ia estar sobre ela, e começou a fazer aquilo. E ela me perguntou: pastor Eugênio, eu falei assim: minha filha, Jesus já te perdoou, filha. Você não precisa pegar dinheiro emprestado de banco.
Você não precisa pegar dinheiro para entregar dízimo atrasado, filha. O dízimo é uma expressão de gratidão a Deus. Na verdade, o dízimo, a nossa igreja nem tem o dízimo apenas baseado em Velho Testamento. Nós fazemos igual os europeus, igual os americanos. Nós temos porque, na verdade, já ficou estabelecido, mas é uma maneira da pessoa ser grato a Deus, é uma maneira da pessoa adorar a Deus. Conclusão, ela não entendeu, porque a opressão tão grande do líder dela, pois ela foi para a igreja lá, e pegou o dinheiro emprestado no banco, já estava devendo, entregou o dízimo atrasado, depois de muito tempo. Eu a revi triste, com seu marido, derrotada, enrolada, porque fez uma grande dívida para devolver um dízimo que a igreja impôs. Está entendendo o que eu estou falando? A quantidade de pessoas que não entendem que o sangue já foi derramado, que Jesus já morreu na cruz e não precisamos mais, não existe nenhuma condenação, nada poderá nos separar deste amor que está em Cristo Jesus. Então é preciso entender que você é nova criatura, que você agora tem uma nova experiência. Mas as pessoas não querem ouvir o verdadeiro, ou melhor, o genuíno evangelho. As pessoas querem continuar carregando sobre si os pesos das suas culpas. Eu não aguento mais, amados. Quando eu vejo a igreja do Senhor sem a cruz, quando eu vejo as campanhas que são feitas à igrejas pedindo dinheiro, as campanhas pedindo dinheiro, e o povo indo, igual antigamente no catolicismo romano, onde a igreja precisava de angariar fundos para a igreja, e aí até usou os cruzados ou as cruzadas para poder angariar do Oriente lá, com aquele povo lá, os muçulmanos, para encher os cofres da igreja na época. Assim também tem igrejas que está usa a humildade, a falta de maturidade do crente, da irmãzinha, do irmãozinho, para trazer sobre eles a acusação, a opressão. Aí eles entregam o dinheiro, aí eles contribuem, aí eles entregam o carro, entregam a casa, entregam tudo como autoexpiação. E desde já eu quero dizer que na nossa igreja eu não aceito quando alguém dá uma moto, um carro, sem primeiramente passar pela liderança e esperar pelo menos 6 meses para a pessoa ficar em casa e esperando ser aquele mesmo, para depois não acontecer igual tem acontecido aí. Olha, escute, a vitória da cruz nos trouxe a paz. A Bíblia diz em Colossenses 1:20, 23, diz, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A glória da igreja, a sua glória, meu irmão, minha irmã, deve estar na cruz. Nós não fizemos a paz, ele fez a paz. Cristo fez a paz pela cruz. Na cruz a separação acabou. Nós fomos reconciliados. Hoje nós temos paz. Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Temos uma paz inexplicável, essa paz que excede todo o entendimento. Está entendendo? A paz que nós temos, através da cruz conseguimos a paz. A nossa glória está na cruz de Cristo, está na cruz de Cristo, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Está na cruz de Cristo. Jesus morreu por mim e por você. Amados, a paz entre nós
e Deus. Foi Jesus que conquistou por nós. Entre mim e Deus está tudo bem. Entre você e Deus está tudo bem. Escute. João 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Você tem que ter paz com Deus, paz com Cristo, paz com a sua igreja, paz com o seu pastor, paz com você mesmo. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. O texto termina aqui: eu venci o mundo. Jesus Cristo diz em João 14:27: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Então escute, eu quero concluir e falar o seguinte: na cruz a autoridade do inimigo terminou para sempre. Sabia disso? Em Colossenses 2,15 em diante diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Colossos, aos colossenses, ele diz: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O mundo todo viu. Jesus triunfou. Hebreus 2,14 diz: visto, pois, que os filhos têm a participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por que aqueles irmãos lá, que aquele grupo terrorista do Estado Islâmico, aqueles dominados pelo príncipe das trevas, porque quando colocaram aqueles homens na beira daquela praia, 21 cristãos, eles confessaram a Jesus. Vocês viram que aqueles homens, eles não ficavam se debatendo? Eu fiz essa pergunta várias vezes, até que eu entendi. Quando o sacerdote, o pároco da igreja que eles faziam parte, declarou: eles tinham certeza da vida eterna. A morte para eles era a vida. Entendeu? Então, Jesus venceu por nós naquela cruz os principados e potestades. O demônio não tem autoridade sobre a tua vida. Quantas vezes pessoas já falaram comigo: pastor, lá em casa eu vi um vulto, lá em casa está andando, estão vendo paz, lá em casa as portas estão abrindo e fechando. E eu falei: vai lá, não precisa nem ungir não. Fala: em nome de Jesus eu repreendo espírito perturbador. Esta casa aqui está consagrada a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quantas experiências pessoas da nossa igreja têm contado que nunca mais voltou, porque Jesus já nos deu a vitória sobre os principados e potestades. Por isso que aqueles homens, aqueles irmãos do Estado Islâmico lá, ou melhor, que estavam sendo mortos, ficaram sóbrios, porque a morte era a vitória. Na cruz a nossa morte acabou. A morte morreu. Pastor, que heresia é esta? Quer dizer que você não vai morrer mais não? Eu estou falando, não é dessa morte física. Não é da morte física. Eu estou falando da morte eterna. Tem pessoas que quando morrem, a família vira aquele desespero. De vez em quando eu vou no velório da Santa Casa, ou alguns velórios de pessoas que não têm um compromisso com Jesus, aquela pessoa que morreu sem Jesus, aí aquela família idólatra, supersticiosa, um desespero, um grito, quando você vai, e tem de ser assim, quando você for no velório, no culto fúnebre de um cristão, de um crente, que foi comprado pelo sangue de Jesus, e que já tomou sobre si a cruz. Pode ter choro, mas não pode haver desespero. Porque quem morre em Cristo, aqui é apenas a chave. Sabia disso? É o que eu ouvi do líder daqueles irmãos que morreram decapitados pelo Estado Islâmico. Ele disse: a morte para eles era apenas a chave. Glória a Jesus. Tem que dar glória, irmão.
Tem que dar glória na tua casa aí, tem que dar glória a você no seu escritório, tem que dar glória a você nesse carro. É isso aí. O crente não tem medo de morrer. Não tem medo de morrer por quê? Porque na verdade a nossa morte é a chave para ir para a presença de Deus. Entendeu? Todo peso, toda vergonha, a rejeição, os seus traumas, os seus complexos, você tem de entender ao olhar para a cruz que o Senhor já te deu a vitória. Eu quero orar. Eu quero dizer para você o seguinte: você que clicou aí neste vídeo, você que acessou esse vídeo nosso, você que está me ouvindo neste programa, crer é também pensar. Eu quero convidar você, meu irmão, para você relembrar, para você trazer à memória o que Cristo fez na cruz por você, para você parar de ficar vaidoso, vaidosa, ficar falando da tua igreja, ficar falando de bênçãos, ficar falando de determinar, ficar falando essas declarações que fazem parte do evangelho água com açúcar. Mas eu quero te convidar para você declarar que a sua glória está na cruz de Cristo. Eu me glorio na cruz, a glória está na cruz, porque foi na cruz que eu recebi o perdão, eu recebi a libertação, eu recebi a autoridade. É na cruz. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de ter sido escolhido, juntamente com esses irmãos que me assistem e que me ouvem. Desde antes da fundação do mundo e no tempo certo, o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz por nós e derramou aquele sangue precioso. E eu quero te agradecer juntamente com os irmãos pela morte vicária de Cristo, porque Ele se fez propiciação. Ele foi o propiciatório ali, erguido naquela cruz, e derramou sangue por nós, e por causa da morte dele, nós fomos libertos, nós recebemos aquilo que o Senhor já tinha feito, declarado antes da fundação do mundo. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, eu quero aproveitar aqui e orar por aqueles irmãos lá no Egito, lá no Oriente Médio, irmãos que estão sendo mortos, decapitados, queimados, esfoliados por amor a Jesus, porque estão carregando a cruz, esta cruz que fala de vitória, mas fala também de morte, mas fala também de sofrimento. Eu peço por eles, eu peço por aquelas famílias que perderam os seus entes queridos, eu quero pedir por aqueles padres, por aqueles párocos, por aqueles missionários, pastores que sofrem, porque aceitaram ao Senhor como Salvador, isso foi graça, porque estão carregando a cruz, porque estão negando eles mesmos. Eu te peço agora em nome de Jesus, os abençoe, cuide deles, e eu te peço nesse momento, para esse querido, essa querida que me assiste, que me ouve, deles graça. Eu quero dizer ao Senhor, me ajude, nos ensine a que nós nos gloriemos na cruz de Cristo. Oh Senhor, quantos que estão sendo levados, quantos que estão sendo confundidos, quantos que estão se entregando aos erros mais terríveis, com o evangelho que tem sido pregado, que não tem cruz, que não tem sacrifício, que não tem morte. Mas o Senhor, naquele dia, quando o Senhor vier para arrebatar a igreja, e que nós estivermos todos diante do Senhor, saberemos, Pai, que seremos recebidos por Jesus Cristo, o nosso Salvador, e nós iremos ouvir aquela declaração dele mesmo: vinde benditos do meu Pai, louvado seja o teu nome.
Abençoe esta família, abençoe esse jovem, abençoe esse casal, abençoe este pastor que está passando lutas, abençoe. Em nome de Jesus e pelos méritos da cruz. Amém.